Alô, galera do terceiro ano, tava sem microfone. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Chegamos aqui na aula 4 de revisão da prova de recuperação final. Vai ser a última aula que eu vou postar para a base comum e a última aula vai ser direcionada para os itinerários. Quem for de Camil assiste a aula do Camil, quem for de Kauni assiste a última aula do Kauni. Então a aula 5 vai ser direcionada para o itinerário, tá certo? Ou seja, vou deixar isso bem claro, vocês têm a aula 1, 2, 3 e 4, essa é a quarta, né? Que vale para todo e qualquer aluno que esteja de recuperação em geografia, tá certo? É base comum. E a aula 5, você vai ter duas aulas 5, uma aula 5 Camil, outra aula 5 Kauni. Se você fez Kauni, você vai estudar a aula 5 Kauni, claro. Se fez Camil, aula 5 Camil, e aí vai estar direcionado para os assuntos do Camil e do Kauni que vão cair na prova. Ah, professor, então a prova vai ser diferente, certamente. A prova de recuperação vai ter uma parte comum a todos os alunos e uma parte específica do itinerário que você estudou ao longo do ano. Esse é o caso da geografia. Como vai funcionar para as outras disciplinas, aí vocês, caso estejam em mais alguma disciplina, vão se informar com a disciplina específica, beleza? Para a aula de hoje, finalizando essa parte da base comum, nós vamos tratar dos conflitos e tensões territoriais no mundo, que foi um assunto que nós estudamos no último trimestre, agora no terceiro trimestre, então está bem quentinho. Você fez a A9 com esse assunto, não é? A A8 também foi tratando dessas coisas, a A7 também foi, então tá tudo muito quentinho aqui. Eu acho que essa é a parte do conteúdo que talvez vocês tenham inclusive mais facilidade, tá certo? É claro que eu não vou tratar aqui de todos os conflitos do mundo. Eu vou focar naqueles conflitos que vão ser cobrados na tua prova. Então, do assunto conflitos e tensões territoriais no mundo, eu vou selecionar aqueles que nos pareceram mais importantes e que têm grande repercussão global e que certamente estarão na tua prova. Beleza, beleza? Uma aula de 25 minutos, 25, 30 minutos, que é mais ou menos isso que nós vamos precisar. O primeiro aqui eu faço menção à Primavera Árabe. Não é nem exatamente que vai cair a Primavera Árabe na prova, mas vai cair a Síria, a guerra da Síria, que é uma decorrência da Primavera Árabe. Então penso eu que se você entender bem o que é a Primavera Árabe, vai ser mais fácil de entender o conflito da Síria. A Primavera Árabe diz respeito a uma série de manifestações que aconteceram desde o final de 2010 e início de 2011. Começou aqui na Tunísia e repercutiu por boa parte do mundo árabe, onde predomina a etnia árabe, como vocês podem ver aqui, por isso Primavera Árabe. A ideia de primavera é a ideia do florescer após o inverno. O que é essa metáfora? Diz respeito a longas ditaduras. Então, o inverno seria o inverno de longas ditaduras familiares que se sucederam nesses países aqui por décadas. E a primavera seria o florescer da democracia, não é? Foram manifestações lideradas por jovens a partir de redes sociais que foram às ruas pedir a sucessão democrática do poder nesses países. E aí as repercussões foram as mais diversas, né? Alguns países houve a queda do governo e a sucessão do poder, em outros houve a queda do poder, mas assumiram juntas militares, então mantendo sistemas autocráticos muitas vezes, né? E no caso da Síria, especialmente, que é o que nos interessa, os movimentos, os ventos da Primavera Árabe tocaram esse país, a população foi às ruas pedir a queda da família Al-Assad,
hoje que está no poder é o filho Bashar al-Assad, foram pedir a queda desse governo, e eles foram duramente reprimidos. O governo não abriu mão do poder central, permanece no poder mais de 10 anos, né, de 2011 a 2021, e desde então, desde 2011, os confrontos são intensos, que é exatamente o que vai cair na tua prova. Aqui tem de 2019, há pouco tempo, qual era o cenário da Síria, não é? Um cenário bastante complexo, porque você pode falar, professor, mas é uma guerra civil, é oposição contra o governo. Poderia ser isso, mas é mais do que isso, porque na Síria existem outros interesses, tanto do entorno próximo, países que apoiam o governo de Assad, como é o caso do Irã, que está aqui ao lado, e países que apoiam os manifestantes contra o governo, é o caso da Turquia, do Iraque, por exemplo, tá certo? E também tem interferência de países de fora, né, como Estados Unidos e a Rússia. A Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad pela importância do porto marítimo que tem aqui no Mar Mediterrâneo, né, e os Estados Unidos apoiam os manifestantes contrários ao governo de Assad. Já bastaria isso para você entender que a situação é muito complexa e que deixou de ser uma guerra civil, uma guerra interna. É uma guerra interna, mas com repercussões e com envolvimento de comunidade internacional, né? Do exterior próximo e de potências globais, como eu falei, Estados Unidos, países da Europa também aliados aos Estados Unidos e a própria Rússia, né? Não bastasse isso, que já seria suficiente para entender a complexidade, tem dois outros grupos aqui que participam intensamente da guerra da Síria. Um são os curdos, eu vou botar até um mapa, parte do território ocupado pelo povo curdo está aqui no norte da Síria, e o outro já nem aparece por aqui, não é? Já nem aparece, mas que teve uma ação muito intensa, foi o Estado Islâmico, um grupo terrorista que também ocupava o norte do Iraque e o norte da Síria. Então, em linhas gerais, esse é o cenário. Ainda que o Estado Islâmico tenha sido debelado dessa região, tenha sido derrotado nessa região, a guerra está longe de ter encontrado um fim pacífico. Ao contrário, ainda há conflitos, cidades destruídas, e o governo de Bashar al-Assad, a família já tem mais de 40 anos no poder, ele continua se perpetuando no poder, continua reprimindo os manifestantes e com o poder central, especialmente aqui em Damasco, que é a capital, tá certo? Então eu posso entender que a guerra da Síria é um desdobramento da Primavera Árabe? Certamente que sim, mas diferente de outros países, aqui a guerra tomou um roupante de guerra civil e com envolvimento externo, o que torna absolutamente catastrófica, especialmente do ponto de vista humanitário, né? A guerra nessa região. Hoje a Síria é o país que tem maior número de refugiados pelo mundo afora, inclusive muitos migrando para os países da União Europeia, ocasionando a crise dos refugiados que nós já estudamos, né? E outros, muitos outros, em países vizinhos que eles saem da Síria para tentar sobreviver, fugir da guerra e procurar guarida em qualquer país do entorno que possa dar essa proteção. Beleza, beleza. Demoramos um pouquinho, né? Mas valeu. Foi importante isso. Aqui está um outro país absolutamente importante, né? O Afeganistão. Teve na mídia agora recentemente. Tem uma questão muito difícil na prova sobre o Afeganistão, né? O Afeganistão é um país que está aqui encravado entre o Oceano Índico, que está cá embaixo, e a antiga União Soviética, hoje a Rússia, que está cá em cima, né? Ele foi ocupado pela União Soviética em 79, teve apoio dos Estados Unidos para combater a União Soviética, derrotaram a União Soviética na época em 79, só que depois do atentado às Torres Gêmeas, descobriu-se que o grupo responsável, a Al-Qaeda, encontrava proteção de líderes do Talibã
aqui nas montanhas do Afeganistão. E aí os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, derrubaram o governo talibã. Então presta atenção nisso, essa é a chave da questão. Enquanto as forças dos Estados Unidos estão no Afeganistão, o Talibã não está no governo. O Talibã está refugiado, fazendo oposição com terrorismo, com ação bélica, especialmente na região das montanhas, tá bem? Agora, vocês viram isso na mídia esse ano. Quando os Estados Unidos desocuparam o Afeganistão, esse ano, no meio do ano, quem é que volta ao governo? O Talibã. Então essa é a chave para a questão. De fato, houve conflito em 79 contra a União Soviética. Estados Unidos apoiou os guerreiros das montanhas para expulsar a União Soviética. Depois o Talibã assumiu o poder. E aí, quando em 2001, após os atentados das Torres Gêmeas, os Estados Unidos chegam, eles expulsam o Talibã do poder central e o Talibã continua nas montanhas fazendo oposição ao governo apoiado pelos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos saem esse ano, 2021, o Talibã volta ao poder. Então é bom entender essa dança aí, não é? Se os Estados Unidos está ocupando território, o Talibã está fazendo oposição, não está no governo. Quando os Estados Unidos saem, o Talibã volta a ocupar o governo. Essa é a chave para a questão que vai cair sobre o Afeganistão. Eu falei há pouco dos curdos. Aqui está um mapa com o Kurdistão. Kurdistão não é um país, é uma região ocupada por esse povo, que é um povo secular, um povo que há séculos ocupa essa região, um grupo com características étnicas próprias, língua própria, traços culturais muito próprios. Vocês percebem que tem até alguma ocupação assim mais dispersa, né? Mas principalmente eles ocupam o norte do Irã, do Iraque e da Síria e o sul da Turquia. Os curdos, eles formam uma dita minoria étnica. Por quê? Eles são minoria em todos esses países. Eles pleiteiam, eles querem formar um estado próprio, o Kurdistão, mas eles são reprimidos por esses outros países aqui do entorno, tá certo? É o maior povo sem território do mundo, o maior povo sem país do mundo, tá certo? Os curdos. Um outro conflito que apareceu inclusive na prova centralizada e merece menção é o conflito na região da Caxemira. Aqui está a região da Caxemira. É um conflito que envolve principalmente, e nós falamos isso está na tua prova, envolve principalmente o Paquistão e a Índia. A China também tem envolvimento? Tem, mas é menos belicoso, o confronto é menor. Entre Paquistão e Índia você tem uma fronteira armada aqui, e o que preocupa, os dois países têm armas nucleares. Então aqui pode desencadear um conflito de repercussão nuclear? Lamentavelmente pode, né? Essa região da Caxemira, ela quando isso aqui tudo era colônia inglesa, né? O que hoje é Bangladesh, Índia e Paquistão, tudo isso era colônia inglesa. Quando houve a independência em 49, os hindus ficaram na Índia e os muçulmanos foram para o Paquistão e para Bangladesh. Na época era Paquistão Ocidental e Oriental. Hoje somente Paquistão, porque Bangladesh mudou o nome, né? O fato é que nessa região da Caxemira as fronteiras não ficaram muito bem definidas. E aí os hindus, parte dos hindus que ocupam aqui, que são maioria, tem reações com os muçulmanos que ocupam aqui, e o Paquistão clama para si, quer essa porção da Caxemira ocupada majoritariamente por muçulmanos, né? É uma região de tensão, merece o seu olhar. Eu relembro, ainda que haja alguma participação da China, mas a tensão armada que se dá entre Paquistão e Índia nessa região da Caxemira. Fiquem atentos a isso. Caminhando para o final, nós temos aqui uma outra situação, que é o caso da Espanha. Nós estudamos isso quando estudamos a Europa. Onde é que eu boto a minha imagem? Eu vou botar...
vou botar aqui, depois eu mudo, não é? A Espanha é um país que tem várias nacionalidades, desculpa, é um país plurinacional, não é? Tem territórios ocupados por grupos que não se entendem como espanhóis. Eles têm uma nacionalidade própria, ainda que façam parte do país Espanha. E duas dessas regiões da Espanha pedem por autonomia, por se separar, são movimentos separatistas, né? O Mundo Basco e a Catalunha. No caso do País Basco, já houve inclusive confronto armado, né? Um grupo terrorista, o ETA, que pegou nas armas, foi reprimido. Hoje não tem mais esse grupo armado, mas há o pleito separatista, há o clamor separatista. Eu não estou certo se o Mundo Basco vai estar na tua prova, mas Espanha vai estar. Agora, a Catalunha certamente estará. A Catalunha é onde está Barcelona, né? Todo mundo conhece por causa do time e tal. Então, a Catalunha é uma região industrial da Espanha, turística, é importantíssima do ponto de vista econômico e eles falam inclusive uma língua diferente do espanhol, né? Catalão. E ainda que pareça bastante, mas é diferente. E eles pedem autonomia, eles querem formar um país próprio. Isso não foi autorizado pela Espanha, mas as tensões continuam, inclusive com movimentos populares. Não teve guerra civil, não teve ação de armas, mas tem sim um pleito. E bem recentemente aqui, não é? Como vocês podem ver, em 2020 houve um plebiscito para, antes da pandemia, houve um plebiscito para verificar se os catalães queriam independência da Espanha. E na Catalunha, 95, perdão, não foi 95 não. Na Catalunha, olha só, cadê? Número de votantes, sim, aqui, desculpem, achei aqui agora. 90%, quase a totalidade, né? 90% dos catalães disseram sim à consulta popular para ver se eles queriam independência. Somente 7%, 8%, né, disseram não. Isso gerou uma pressão ainda maior. Ainda assim, o governo da Espanha não autorizou a independência, sob o argumento de que esse referendo foi feito somente aqui. Se vai separar uma parte do país, teria que ser feito uma consulta a toda a população da Espanha, o que de fato não aconteceu. De qualquer forma, há uma tensão separatista nessa região, uma região economicamente bem importante para a Espanha, e isso vai estar na tua prova. Um outro conflito, acho que esse daqui é o penúltimo. Tá bem, professor, mas isso daqui é da Guerra Fria. Verdade, ainda hoje tem resquícios, né? O conflito entre as Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul, lá na Ásia. Você tem aqui, aí não é um movimento separatista, né? A Guerra das Coreias aconteceu no contexto da Guerra Fria. A Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, toma, como vocês estão vendo aqui, maio de 50, setembro de 50, a Coreia do Norte faz uma ofensiva, ocupa praticamente toda a península da Coreia. Pouco tempo depois, alguns meses, há uma contraofensiva da Coreia do Sul, não é? Com apoio dos Estados Unidos. Então, Coreia do Sul capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Coreia do Norte socialista, apoiado pela União Soviética. Um típico conflito da Guerra Fria. Em janeiro, uma nova ofensiva com apoio da China, a Coreia do Norte, que mais ou menos vai chegando no paralelo 38, né? E aí, em julho de 51, mais ou menos que o limite coincidia com o paralelo 38, que vocês estão vendo aqui, não é? Que é a linha que divide hoje a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. No ano seguinte, aqui em 52, foi assinado um armistício, ou seja, não há paz, o que há é uma paz temporária, é um armistício, é um acordo de cessar fogo, mas não há paz ainda
nem a Coreia do Norte nem a Coreia do Sul aceitam a divisão, né? E uma quer a terra do outro. Recentemente nós vimos treinamentos militares da Coreia do Norte que esses treinamentos causaram muito espanto e reação na Coreia do Sul, não é? Olha só, onde é que está a capital da Coreia do Sul? Muito próximo da fronteira. Então aqui na fronteira você tem uma fronteira armada. Os mísseis, se forem lançados em direção a Seul, chegariam muito rapidamente, né? O que preocupa certamente toda a população dessa região. Bom, galera, e aí nós chegamos no último assunto. Esse assunto é o mais importante dos conflitos. Eu não duvido que ele venha a compor, inclusive, uma questão que valha mais pontos como uma questão aberta da tua prova. Eu estou falando da questão palestina, não é? A questão da partilha da Palestina, ela tem um histórico anterior a 47, tem um fato que aconteceu em 47 e tem tudo que se desdobrou após 47. Então, é importante que você saiba disso. O que aconteceu antes, o que aconteceu em 47 e o que aconteceu depois. Vamos lá? Vamos atender esses 3 primeiros momentos. O anterior é o seguinte: essa terra aqui é considerada uma terra sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não é? Quem primeiro ocupou essa região foram os judeus. Depois eles foram expulsos daí, vieram os cristãos. Os judeus voltaram e foram expulsos de novo. E só no século VII os muçulmanos ocuparam a região que se converteu ao islamismo, né? E desde então eram os muçulmanos que estavam ocupando isso daqui. Havia forças inglesas, né? É bom lembrar que Inglaterra, França ocuparam boa parte da Ásia e da África, né? Na corrida imperialista. Pois bem, então esse é o processo anterior. A Palestina ocupar país onde vivem os palestinos, povo muçulmano que professa fé no islamismo, beleza? Em 47, a ONU decidiu dividir a Palestina, sob o argumento de que os judeus que tinham sido expulsos daí ao longo da história, também perseguidos durante o Holocausto, tinham direito à sua terra sagrada. Só que é um território que já estava ocupado por outro povo e que era contrária à presença dos palestinos aqui, não é? Dos judeus aqui. Contrários ou não, houve então a partilha da Palestina, como vocês podem ver nessa imagem, não é? O Estado judeu pegando boa parte da península de Sinai, as regiões que não eram tão povoadas, mas eram povoadas, tinham palestinos aqui, e passou a ser o Estado de Israel, um Estado judeu de Israel. E a Palestina, que era tudo isso, passou a ser esse território aqui, inclusive que não é contínuo, nenhum nem outro eram contínuos, né? Pegando parte das colinas de Golã, parte da Cisjordânia e a faixa de Gaza estendida aqui, tá certo? Então, o que foi a partilha da Palestina? Uma resolução da ONU para que judeus e palestinos coexistissem no que era o país Palestina, dividindo esse território entre agora um país judeu e um país muçulmano. Você acha que deu certo? Certamente que não, não é? Os palestinos não aceitaram, os países árabes do entorno não aceitaram a presença dos judeus aqui, e desde a partilha da Palestina, que deu início a uma série de conflitos que marcam esses conflitos recentes. Recentes assim, são mais de 50 anos, pense aí, são 60 anos agora de conflitos regulares aí, não é? Os povos árabes, especialmente os palestinos, contrário à presença dos judeus aqui. Só que os judeus, o Estado de Israel, foi um país que já nasceu rico e protegido pelos Estados Unidos. Então, belicamente, muito poderoso, não é? E os conflitos perduraram e hoje ainda há fortes pontos de tensão. Não é pouco habitual nós vermos na mídia bombardeamentos, ocupações
judaicas sofrendo ataques terroristas e contra-atacando com armas, né? As chamadas intifadas. Eu coloquei esse último slide aqui, que é uma questão super importante, para mostrar qual é a situação atual e falar dos pontos que dificultam a paz, né? Então, temas atuais vinculados à questão palestina: crescimento da população islâmica. A população islâmica tem uma taxa de natalidade maior do que os judeus, então cresce mais rapidamente. A Palestina não tem reconhecimento na ONU como país. Mudança das embaixadas. Jerusalém é um ponto de conflito. Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões, né? Mas nesse caso aí envolve forte embate entre muçulmanos e judeus. Então, se aparecer na sua prova alguma coisa sobre pontos que dificultam a paz, a ocupação de Jerusalém é certamente um ponto. Outro ponto: os refugiados palestinos que não são autorizados a voltar ao seu país. Então, quem saiu da Palestina, o Estado de Israel, que controla a fronteira, não autoriza o retorno deles para Israel. Aqui está falando da crise humanitária para a Europa, né? Muitos palestinos migraram para a Europa porque em situação péssima lá buscaram alternativas de vida. Intifadas é o conflito de paus e pedras. É isso mesmo. Os palestinos menos armados lutam com paus e pedras e são combatidos, por exemplo, com tanques, né? Daí que toda vez que há um confronto, é ruim para todo mundo, mas toda vez que há um confronto, quando você vê o saldo, o número de mortes de palestinos é exponencialmente maior do que o número de judeus. Nenhuma morte justificaria o conflito. Não vale a pena ficar quantificando, mas para mostrar a vocês o que é essa intifada. E outro ponto que dificulta muito o processo de paz acontece aqui em Gaza, né? Tanto em Gaza como na Cisjordânia são duas áreas do Estado de Israel, do país Israel, que são controladas pelos palestinos, administrado pelos palestinos. E no caso de Gaza, ele é controlado por um grupo que tinha ações terroristas, né? Hoje é um grupo político, o Hamas. E é claro que os judeus de Israel olham com certa desconfiança, porque não é pouco habitual que venha de Gaza ações terroristas e bombardeios contra o Estado judeu. E toda vez que isso aconteça, a contraofensiva é muito forte, ocasionando lamentáveis mortes, não só dos terroristas, mas da população de uma forma geral. Então eu diria que esses três aspectos aqui: a posse de Jerusalém, os apatriados, as pessoas que estão fora da Palestina, são palestinos, mas não têm direito de viver na Palestina, e o caso do controle de Gaza e dos choques aqui nessa região, especialmente por conta desse confronto entre grupos terroristas e o Estado de Israel, de fato são obstáculos à paz na região. Beleza, beleza? Eu acho que aqui nós finalizamos perfeitamente. Bacana. Eu tenho certeza que eu tratei dos mais importantes conflitos, especialmente daqueles que vão pipocar na tua prova. E na próxima aula eu vou fazer uma aula direcionada para os alunos do Camil, como eu já falei. Beijo, tchau, tchau.